A gente faz rádio com amor e a nossa amizade só dá Tupi. Amiga de todas as horas, da dona de casa e do trabalhador. De dia, de tarde, de noite e de madrugada estamos aí. A Tupi tá ligada em você e você tá ligada é na Tupi. No carro é só alegria, em casa melhor companhia. É tudo feito pra você no amor. Somos todos da mesma família, da família Tupi. A Rádio Tupi vai aonde você for. A gente faz rádio com amor, tá rolando o maior tititi. Beleza. O Rio já consagrou, a Tupi é o povo e o povo é Tupi. É isso aí, meu povo! A gente faz rádio com amor, super rádio do Brasil, maior tititi. Vamos lá! O Rio já consagrou, a Tupi é o povo e o povo é Tupi. Vai você! É muita gente ligada, da Pavuna, Japeri. Todo mundo tá dizendo a Tupi é o povo e o povo é Tupi. Gente com a bainha feita, até gente com a calça pescando siri. Todo mundo tá dizendo a Tupi é o povo e o povo é Tupi. É o Borroxo e Nilópolis, Nova Iguaçu e também Miriti. Todo mundo tá dizendo a Tupi é o povo e o povo é Tupi. E na Baixada não é brincadeira, tem Madureira, Bangu e Acari. Todo mundo tá dizendo a Tupi é o povo e o povo é Tupi. Pode acabar a luz, olha eu não tô nem aí. O meu rádio tá sempre ligado, a Tupi é o povo e o povo é Tupi. Se passa lá no Estácio, lá em Caxias ou no Catumbi, todo mundo tá dizendo a Tupi é o povo e o povo é a Tupi. Vamos lá! A gente faz rádio com amor, tá rolando o maior tititi. Beleza. O Rio já consagrou, a Tupi é o povo e o povo é Tupi. Vamos, gente! A gente faz rádio com amor, tá rolando o maior tititi. O Rio já consagrou, a Tupi é o povo e o povo é Tupi. O Rio já consagrou, a Tupi é o povo e o povo é Tupi. É isso aí, O meu Rio já povo! consagrou, a Tupi é o povo e o povo é Tupi. Vai começar mais um show esportivo. Os craques da informação vão agitar geral em todas as plataformas. Tupi na rede. Tupi na rede. Para comandar os craques da seleção brasileira do rádio. Wellington Campos. Alô, Brasil! Alô, Rio de Janeiro, 9:05 na cidade mais linda do mundo. Vamos fazer aqui o Tupi na Rede hoje, né? E vai ser muito legal. Hoje nós estamos no FM, hoje não tem a Voz do Brasil. Então hoje nós estamos na internet, nós estamos no rádio, nós estamos nos aplicativos, nós estamos nas redes sociais e principalmente estamos no seu coração, torcedor. Você que nos acompanha, que dá o prazer da sua presença aqui conosco, e já tem um convidado todo especial conosco aqui. Tá tudo bem? Sabe quem vai me ajudar a fazer um programa aqui, o meu querido Wallace Martins? Tiago Vera. Tudo bem, Daninho? Tudo bem, Wellington? Tudo. Um abraço aí pra você. Vamos nessa, né? Mais um Tupi na Rede aí. Vamos lá. Estamos recebendo, ó, quem tá nos assistindo, né, tá vendo uma camisa bonita do Botafogo. E o Botafogo hoje é o time da moda, né? Tá pertinho e tomara que se realize, pode conquistar 2 títulos. Mas antes, quero te pedir para participar conosco pelo 980 18 88 80. Você vai mandar a sua mensagem de áudio. Você tem 15 segundos para mandar a sua mensagem de qualquer parte do Rio de Janeiro, do Brasil, do mundo. E o Thiago que tem que fazer as honras aqui da casa, porque ele faz o dia a dia do Botafogo e vai nos ajudar. Diga aí, Thiaguinho. É isso aí, Wellington. A gente tem um convidado hoje, né? O Tupi na Rede, de vez em quando a gente consegue trazer aqui alguns convidados para bater esse papo legal. Graças e a ao gente... nosso Wagner Ferreira. Ele tá falando de vez em sempre, né? A gente sempre tem um convidado aqui, o nosso Wagner, que faz aí a ponte, né? Traz a galera. A gente tá recebendo o André, que é do Almanac Botafoguense, pra gente bater um papo de
de Botafogo, pra gente poder falar mais aí do Botafogo nessa reta final de temporada, brigando pelo título, né, de campeão brasileiro, da Taça Libertadores também, no fim do mês em Buenos Aires com o Atlético Mineiro. Então a gente tem um prazer aqui de receber o André do Almanac Botafoguense. Obrigado pela presença, pra gente bater esse papo aqui, André. Valeu, tudo querido bem? Thiago. Wellington, prazer estar participando aqui da Rádio Tupi. E vamos embora, vamos falar aí do Glorioso, reta final de temporada. Aliás, antes de falar do Botafogo, eu vou levantar uma bola aqui pro Thiago, gente, que envolve as empresas de John Textor, que é a situação do Lyon. Será que isso pode atingir o Botafogo? Thiaguinho, você está com a notícia, essa notícia já está no site tupi.fm, né? O que aconteceu com o Lyon? Ou vai acontecer com o Lyon? Então, a notícia veio da Europa, né, da França, de que o Lyon tem algumas questões financeiras, né, para serem resolvidas. E diante desse atual cenário... Quando você fala situação financeira, é dívida mesmo, né? Dívida. E o dinheiro, ele é muito volátil, né? Volátil. Ele circula, ainda mais nesse tipo de transação multiclubes e tal. A empresa é uma só, logicamente tem as separações e você consegue tirar de um lugar, ajudar o outro, enfim. Mas o Lyon já tinha alguns problemas e a informação é que, se não for resolvido, ou pelo menos esse problema financeiro for minimizado, né, do Lyon, ele vai estar automaticamente rebaixado ao final da temporada no campeonato francês. E por hora o Lyon sofre aquele transfer ban, né? Tá proibido de fazer contratações nessa janela de transferências de inverno. O Textor tinha mais cedo feito uma reunião e aí estava até circulando já um vídeo de que ele falou que o Botafogo, como parceiro, o Lyon foi importante nesse momento, né, de reconstrução do Botafogo, da parte financeira, e que agora o Botafogo também seria um clube para poder ajudar, né, o Lyon nessa questão. Acho que é uma coisa que vai ser resolvida. Eu não acredito que, pelo potencial que tem o Textor hoje, né, os seus times, a sua empresa, o Botafogo lá em cima, ele vai, digamos assim, deixar que o Lyon seja, né, um clube grande no futebol da França, tradicional no futebol da Europa também, ser rebaixado, né, para a segunda divisão. Mas enfim, é um processo que precisa acontecer. Por hora a informação é essa: sofreu um transfer ban, está proibido de contratar na janela, e se não regularizar a parte financeira, que o Textor acredita que isso vai acontecer, ele vai ter um rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Nacional. Tá bom. O André, como que pronuncia o seu sobrenome, André? Calipo. Com 2 L's. É italiano? Italiano. André, como que você vê essa situação lá do Lyon? Você acha que pode respingar aqui no Rio, no Botafogo, num Almada, num Luiz Henrique, né, Thiaguinho? Inicialmente eles até iriam para a França, né? Seria uma coisa natural. Hoje eles estão tão valorizados que eles podem ser vendidos até por um valor superior. E aí esse dinheiro, né, pode ser usado nessa questão de ser uma transação de multiclubes, né? Então pode ser... Aí pode entrar o Botafogo nesse resgate do Lyon que o Textor acabou mencionando. Tem a possibilidade também, né, do Igor Jesus. A imprensa lá da Inglaterra até comentou alguns interesses de alguns grandes clubes por lá. Mas é o que o Thiago estava explicando, né? Hoje a holding, né, ela tem o Botafogo como um ponto assim de mais credibilidade, né? Todo esse crescimento por parte do projeto, todo o desafio que tinha em relação às dívidas. Acho até que o Textor menciona muito isso, né? O desafio que eu tive de iniciar essa SAF aqui no Botafogo e tudo que vem acontecendo. Essas importâncias para dentro e para fora de campo, o clube alavancando as receitas, liderando mais uma vez o Campeonato Brasileiro, decidindo a Libertadores. Quer dizer, eu acho que, se tratando dessa rede, o sucesso do Botafogo, acho que vai ser um ponto, volto a dizer, né, de credibilidade para que ele lide com essas outras questões envolvendo agora, por exemplo, o Lyon, né? E sobre até os atletas, né, o Almada, o Luiz Henrique, muito se fala, né, dessa possibilidade de mercado para eles, mas um ponto que também chamou a atenção é que ambos estão satisfeitos aqui no Botafogo. Já existe possibilidade de permanecer por mais tempo e jogarem, caso o Fogão vença a Libertadores no Mundial de Clubes. Seria bastante interessante. O presidente Pedrinho, que ontem deu uma longa entrevista coletiva no Vasco, 2h30 de coletiva, ele citou a SAF do Botafogo como sendo a que deu certo.
né? Citou o nome do John Textor, inclusive, dizendo que eles foram certeiros nas contratações e realmente é isso. Se o Botafogo tinha um time muito bom no ano passado, esse ano, ao meu sentir, esse time é melhor. Ele é mais encorpado. Vocês concordam? Concordo. O elenco esse ano a gente tem bem mais opções. E um ponto que chama atenção, né? No início do ano, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Tinha uma possibilidade de saída do Júnior Santos. O Vélez, inclusive, trouxe essa notícia, mas... O Cruzeiro queria ele, quem mais queria ele? O Grêmio queria. O Grêmio. E o interessante foi que ele pediu, né, para o departamento de scout, né? O Alessandro Brito recentemente explicou isso, o head scout, para procurar um possível substituto, e surgiu o nome do Luiz Henrique. Mas o Textor, já sabendo como que é o nosso calendário, o desafio da temporada, ele contratou o Luiz Henrique e manteve ali o Júnior Santos. Ou seja, hoje analisando, né, o time titular, as opções que a gente tem no elenco, né, é realmente um Botafogo bem mais forte. Para esse próximo jogo, possibilidade de desfalques devido às seleções, a gente já fica até na dúvida de quem pode jogar, sinal que tem opções. E assim, Wellington, hoje... Mas eu quero te perguntar também, porque eu dei a notícia lá em Belo Horizonte, isso tudo... Quantos jogadores o Botafogo tem convocados pelas seleções nessa data FIFA? O mesmo número agora com o Telles, né? Convocado da data FIFA anterior, que são 7 atletas. Mas é bom lembrar que hoje é mais fácil você falar pelo momento, né? Do Botafogo, do elenco, do time realmente ser muito forte e de ter boas peças, mas a transição de elenco, de contratações do Botafogo, ela é um processo do início da SAF, que já teve um momento também que a galera pegou um pouco no pé. Sim. E que era muito natural. Foi no Carioca o Botafogo ano passado. O Botafogo começou a SAF em quê? Meio de março 22, de 2022. Né? Foi março de 2022. Então a SAF do Botafogo, ela tem pouco mais de 2 anos e meio. Num primeiro momento, e a gente até pode fazer essa comparação com o Vasco também, quando o Botafogo começou a reformular elenco, quando melhorou inicialmente o time, era uma coisa natural e hoje ainda é, né? Não quer dizer que vai ser assertivo em todos os nomes, mas hoje talvez seja um pouco mais fácil, porque você já consolidou a base. Sim. E uma base muito forte para precisar trazer algumas peças, né? Mas no primeiro momento que você tinha que trazer um caminhão de peças, digamos assim, para você tirar montar um time, né? Jogadores que eram da Série B, que o Botafogo vinha, né, de rebaixamento, de volta à primeira divisão, tudo mais e tal, você tinha que fazer uma reformulação por completo. E um dos primeiros nomes, por exemplo, o Vitor Sato é um bom jogador, teria até espaço hoje, mas alguns não vingaram. O próprio Patrick de Paula tem emprestado, né, pro Criciúma. Gustavo Sauer, que foi uma contratação financeiramente importante junto ao Palmeiras, né, mesmo que você vá pagando parcelado, mas era um valor caro, 33 milhões e tal. O Gustavo Sauer, Felipe Sampaio, enfim, o Botafogo passou também por um processo, investiu um dinheiro importante. Na segunda janela, que foi, né, o segundo momento da SAF, o Botafogo já trouxe jogadores muito melhores tecnicamente, com mais salários maiores, né? Mas sem ter muito gasto. Quando veio o Eduardo, quando veio o Marçal, veio o Tiquinho Soares, né? E outros jogadores que o Botafogo conseguiu trazer. Então você vai vendo a evolução de janela para janela, de como o Botafogo vai se comportando, até o que a gente estava falando ali, estava conversando com o André um pouquinho antes do programa. Hoje só tem o Marlon, né, da titular, que ficou remanescente. Os outros todos jogadores, eles tomaram a posição e o Botafogo acabou contratando, ou seja, quem é reserva era do time do ano passado, que são ótimos atletas, e quem é titular, o Botafogo agregou nesse trabalho de poder trazer para 2024, né? Isso mostra a evolução de janela a janela para chegar a esse elenco. E aí eu falo do Vasco. O Vasco também, no primeiro momento, contratou alguns jogadores que a galera pegou no pé. Contratou 18 na época. Alguns não deram certo. Por exemplo, o próprio Léo. Ele é um jogador criticado. Ele realmente tem atuações abaixo do Vasco. Mas antes, o Vasco tinha jogadores que eram piores até do que o Léo, né? Então... era um time de Série B. De Série B. O Carlos Brasil uma vez me contou que ninguém queria jogar no Vasco. Por quê? Não só porque ele estava na Série B, porque não tinha certeza de receber o salário. Então, e no Botafogo também. Ele perdeu, o Vasco perdeu para aquele Cruzeiro da Série B, que acabou campeão. O Vasco perdeu 6 ou 7 jogadores.
Porque o Cruzeiro já era uma SAF. Sim. Então eles falavam, te agradeço, o Vasco é muito grande, mas lá eu tenho certeza que lá eu vou receber, né? Então... Aí no Botafogo também, jogador que não queria, né? Hoje o empresário indica, o atleta recebe, né, de colegas de profissão ou amigos que ele tem, né? O clube tá assim, a gente vê, né? De fora. Enfim. O Alex Telles, antes de vir, ele conversou com o Tiquinho, né? Que eles já tinham jogado juntos no Porto. Quer dizer, foi um feedback positivo. Se não me engano, o Vitor Sá também disse pro Gregory vir na hora que aqui no Botafogo já é uma outra estrutura, uma outra realidade. Então, assim, essa comparação é de um processo que a SAF do Vasco, ela deu uma titubeada, né, no processo com a 777, vai ter que chegar um outro investidor, vai ter que ter esse aporte, senão é muito difícil do clube conseguir com as próprias pernas ter uma revolução e caminhar, né, sem esse dinheiro externo. Mas faz parte dos processos. Como esse processo do Vasco foi meio que rompido, ele vai ter que meio que começar de novo nessa construção, né? De você melhorar em próxima janela, esse investidor ser um investidor realmente competente, né? Capaz de montar o time, de aportar, e aí você vai modificando. Então hoje é muito simples de você falar do elenco do Botafogo e fazer um elogio, né? Como de fato merece. Mas a dificuldade desse trabalho, ela foi passando e foi sendo superada, né? É um trabalho que o Botafogo internamente se capacitou também com pessoas de altíssima qualidade no departamento de futebol, montagem, né, do scout liderado pelo Alessandro Brito, para que possa enxergar esses jogadores e montar esse elenco que a gente está vendo que hoje está muito próximo de conquistar alguma coisa e de forma rápida, né? Porque era de médio e longo prazo. O Botafogo está muito mais próximo antes do prazo, entre aspas, previsto inicialmente para ser campeão. Há 90 minutos de ser campeão da Libertadores, ou a 120, né? Porque na final tem prorrogação. E faltam quantos jogos para o Botafogo aí no Brasileirão? Faltam 5, né? 5 rodadas. Né? 5 rodadas. 5 rodadas. Ô André, e como que faz para se inscrever no seu canal, André? No YouTube, é o Almanac Botafoguense. Lá diariamente a gente faz as lives por volta de 17 horas. Eu agradeço e peço para os amigos e as amigas escreverem lá, que todo dia a gente está falando aí de Botafogo. Legal. Então, o cara sai do canal do André e vem pro Tupi na Rede. Um prazer. Dá moral pra gente aqui. Olha aqui, você continua mandando sua mensagem, 980188880, já as primeiras participações aqui. Nós estamos aqui recebendo o André falando de Botafogo, mas não podemos deixar de falar do Flamengo, que é aniversariante de hoje, 129 anos, e queira ou não queira, é um grande adversário do Botafogo. Talvez, ao meu sentir, a maior rivalidade talvez seja de Flamengo e Botafogo, pela história. Uma vez entrevistando o Andrade, e para quem não sabe, o Andrade, quando era criança lá como a gente fala lá em Juiz de Fora, era botafoguense, né? E ele faz o 6º gol quando o Flamengo devolve a goleada de 6-0. O Botafogo deu uma goleada no Flamengo de 6-0 no dia do aniversário do Flamengo. Só não me pergunte o ano, que é 71? Foi 72. 72. E depois aquele Flamengo de Zico, muitos e muitos anos depois, devolveu. Aí o Andrade, na entrevista comigo, assim, a gente ia para o jogo com o Botafogo, a primeira coisa que a gente fazia era olhar para a arquibancada, tinha um lençol amarelo escrito 6-0, aquilo a gente ficava então o Flamengo super vencedor, o Flamengo fantástico também, né? Muito bem administrado hoje. Eu estive na Gávea no domingo lá para acompanhar aqui pela Super Rádio Tupi o jogo final da Copa do Brasil, e a primeira vez que eu fui à Gávea foi em 1987, e aí eu dei uma rodada por ali. Nossa, transformação, ficou muito bacana, muito bem administrado, informatizado, né? Os bares, os restaurantes de muita categoria, as dependências também ficaram sensacionais, a sede é muito bacana. Então fica aqui o nosso abraço a toda a família rubro-negra pelo aniversário. Eu vou provocar o André. Manda parabéns pro Flamengo aí, André. Tem gente rindo aqui, ó. Tem gente, tá. Ela é.
Flamengo. Qual o nome dela? Juliana. Aí ela botou a mão na boca, como se... Você não vai falar... Não, dá parabéns pro Flamengo, porque isso é fair play. Parabéns, amor. Tá bom. Serve. Valeu, Thiago. O André pode falar, né? Parabéns pro Flamengo que deu pro Botafogo 6 pontos nesse campeonato brasileiro. Por exemplo. Deu, né? O Botafogo, logicamente, é brincadeira, né? Não, e no ano passado, a derrocada botafoguense começa naquela virada do Flamengo. Mas vem cá, o André, vamos falar desse técnico Arthur Jorge, que ninguém conhecia. Você conhecia ele, André? Ô, Thiago? Sinceramente, não me ligava no trabalho, não. Você se lembra na redação a gente perguntando quem era? Sim. Né? E de repente o cara chegou em pouco tempo, conquistou o grupo, conquistou o torcedor, né? Eu diria até que a gente já pode chamar de ídolo da torcida ou é muito, André? Tá chegando perto disso, porque né? Se ganhar os 2 títulos... se ganhar os 2 títulos, né? Por tudo que ele já vem representando, mas é justamente isso, essa liderança dele nas coletivas, até mesmo nos percalços que o Botafogo teve da temporada, ele sempre assumindo responsabilidades, e é um cara muito grupo, né? Os atletas até chamam ele de forma carinhosa de mister, existe já essa química, né, entre ele e o elenco. Então, realmente está sendo, inclusive, um dos pontos assim, mais importantes nessa temporada do Botafogo. Que além, claro, dessa postura dele, de lidar muito com a parte mental do atleta, para dentro de campo, essa coisa de futebol propositivo, o Botafogo jogando com linhas altas, é prazeroso ver esse estilo de jogo aí liderado pelo Mr. Arthur Jorge. O Thiago, você lembra que muita gente falou quando ele chegou, não, eu jogo num 4-2-4. Teve gente que botou a mão na cabeça, teve gente que achou graça, né? Como que um cara ia fazer para jogar num 4-2-4? E hoje o Botafogo é perfeito nesse esquema. Eu me lembro quando ele chegou, o primeiro jogo o Botafogo perdeu para o Cruzeiro. E realmente houve muita crítica, né? Não quebra muito o jeito de jogar como o time estava acostumado e tal. E aí depois ele deu uma entrevista dizendo, olha, eu vim para cá para isso, para colocar a minha filosofia. Então, tropeçou agora, a gente não sabe o que vai acontecer, né, na época, falando lá na frente, mas se eu modificar o que eu tenho de convicção tática, e eu fui contratado para isso, eu vou apenas reproduzir algo que alguém fez e que eu não estou afim de fazer. E aí ele colocou o jeito dele de jogar. Acho que o time é muito bem treinado. Eu só acho que às vezes ele mexe de uma forma equivocada em alguns momentos. Mas aí faz parte. Eu vou citar uma. Nem vai acertar tudo também. Vou citar uma. Quando ele botou o Alexander Barbosa de centroavante. Foi contra o Bahia. Mas foi nesse dia, inclusive, que ele mostrou esse lado dele. Que ele chegou na coletiva, ele assumiu a responsabilidade. Sim. Não, eu que fiz, nós não tínhamos centroavante naquele momento, porque o Tiquinho estava machucado e o Gol Jesus não tinha chegado. Mas a postura dele de blindar os atletas e assumir essa responsabilidade, eu acho que foi um dos alicerces para esse encaixe, né, que existe entre ele e o grupo. Agora, um ponto que o Thiagão aqui comentou, querido Wellington, que foi esse início, né? Ele teve esses 2 percalços, o Cruzeiro ele deu, mas logo de cara o Botafogo já consegue uma sequência positiva, porque vence o Atlético Goianiense, goleia o Juventude e vence o Flamengo no Maracanã, né? Que foi no momento que, vamos dizer, muita gente apontava o Flamengo como favorito naquela manhã de domingo, vem aquela vitória, e eu me arrisco a dizer que depois da chegada do Arthur, ali que a galera começou a confiar mais nele. Aquele jogo que o Botafogo foi muito bem taticamente, um resultado importante. Quando você viu o homem jogando um 4-2-4, o que você achou? Olha, contra a LDU lá em Quito, eu confesso, eu cogitei, não, assim, bateu aquela tensão, mas a gente já tá calejado. Agora, hoje... Mas é importante isso, ele ter colocado o jeito dele e não ter... A personalidade, deixado de lado o que ele queria, de fato, implementar. Porque a gente, na época, conversava com colegas de Portugal e o primeiro que eu falei foi o seguinte, o Botafogo está contratando um treinador muito ofensivo e começa a se acostumar a ser 5-3, a ser 5-2 e tal. Verdade. E a gente nem tem visto isso no Botafogo, né? Pelo contrário, tem visto até o Botafogo muito produtivo. O Botafogo não toma assim gols em quantidade, mas faria muito mais do que tomaria, né? De fato tem feito muito mais do que está tomando,
E a gente vê esse cara bem caracterizado com esse esquema ofensivo, né? No último jogo do Cuiabá, eu me lembro que ele estava a todo momento falando pro Vitinho, abre. O Vitinho estava numa faixa que ele não estava lá na frente, na ponta, como ele queria que ele ficasse, como é o lateral direito ou esquerdo, né, do Botafogo. Porque quando ele vai muito para a ponta, ele tem a oportunidade, óbvio, da jogada, está mais próximo do gol adversário, e ele espaça a defesa, ele vai abrir também para o Luiz Henrique, ou tabelar com ele, criar aquela chance na direita, ou ter esse espaço para o 1 contra 1, e no caso o atacante tem um poder maior, né, de finalização. Isso vai servir para a esquerda também, quando o Alex Telles ou Cuiabano, seja lá quem for, faz a função para você ter essa liberdade maior para o Savarino, que é um cara que corta para o meio e bate, né? Os dois têm muita característica de finalização daquele chute colocado, aquele chute certeiro. O Luiz Henrique pela direita com esse espaço maior e o Savarino pela esquerda com esse espaço maior, né? Então a gente via muito bem que ele queria da maneira como o Botafogo é treinado. E enquanto o Vitinho não conseguiu fazer ou não se posicionava, ele a todo momento ia lá e pedia, né, pro Botafogo jogar daquela maneira, um time muito rápido, muito intenso. E a gente vê isso em todos os jogos do Botafogo praticamente. Agora, André, a gente falando ainda do 4-2-4, o Gregory e o Marlon hoje, sem dúvida, se botar uma amarelinha neles vai ficar, desculpa, são muito inteligentes, sabem defender, sabem armar, sabem chegar na frente também. O que você fala? O Gregory, assim, como um primeiro volante, né, além dele nos dar assim, muita segurança defensiva, né, muita intensidade, marcação, ele sabe sair jogando também, né? No jogo contra o Bragantino, ele faz um gol muito importante, até mesmo no clássico contra o Flamengo, no 4-1, ele sozinho, né, cria situações de perigo. E o Marlon hoje é um dos jogadores assim, mais responsáveis no que se fala dessa criação do meio de campo ao ataque, né? O Botafogo faz o primeiro gol contra o Grêmio, por exemplo, uma assistência dele para o Cuiabano, a assistência que ele deu também para o Matheus Ponte no primeiro gol contra o Flamengo, nessa vitória agora do retorno, no 4-1. Então assim, o Marlon nessa temporada, no que se fala de desenvolver as jogadas, bons passes, visão de jogo, lançamentos, uma certa facilidade até para fazer isso, ele vem sendo muito importante. E vou até destacar, já que a gente está mencionando ele, que hoje mais cedo ele concedeu uma entrevista, né, lembrando ali do pai dele, ele se emocionou, e é legal essa virada de jogo do Marlon com a nossa camisa, né, depois de tudo que aconteceu no ano passado. Então, eu aqui, depois de hoje, no caso, me faz torcer por ele ainda mais, e tomara que nesse ano ele consiga aí nos coroar com esses 2 títulos, como um dos nossos grandes atletas. Pô, legal. O que mais você quer colocar, Thiago Veras? Eu tenho... Você sabe que tem pegadinha pro André. Tem? Tem. Vão testar os conhecimentos. Então eu tô nessa aí também. Tá? Eu desconheço as pegadinhas então, que vocês vão fazer. Ô Wallace, pode chamar? Então, chama o primeiro gol aí, vamos ver se ele mata. Primeiro gol? É. Ah, tá. Ah, não, então vamos chamar o gol pra ver. Vamos lá. Tem que chamar primeiro o gol, pra depois ele... Não, chama direto pra ele. Vamos lá. 4-0 pro Botafogo. Vai goleando lindamente, vem bola linda, maravilhosa. No campo de ataque o Bota desce, pinta, vai na frente, invasão. Olha o Bota aí, vem a bola, Igor Jesus, encostou, emendada, no ângulo vai entrar, voltou, Jesus, de novo, guardou!
Fala aí. A gente estava ouvindo o pedido e já estava falando o resultado dos... Fala aí, André. Foi importante essa vantagem de 5 gols nesse primeiro jogo, e justamente isso, o Vera estava comentando. Por tudo que aconteceu, né? O clima que ficou lá, em off, é que a gente estava conversando, tá? A galera acompanhando a gente. É verdade. Porque o clima que ficou lá no jogo da volta foi... Foi tenso. Lógico que o Botafogo é melhor tecnicamente, né? Mas o jogo tem vários fatores. Você tem várias situações para poder vencer um adversário. E realmente, durante todo esse tempo que eu me lembro, né, de ter de transmissão, um dos maiores fanatismos foi a torcida do Peñarol nesse jogo lá no Uruguai. Se realmente não tivesse sido um placar dessa natureza, lógico, né? O Botafogo, o técnico poupou porque tinha um 5-0, mudanças aconteceram também. Fosse talvez um outro patamar de partida, lógico que ia ser uma outra escalação, time titular se fosse 1-0, 2-1, um placar mais apertado. Mas a atmosfera realmente da torcida do Peñarol, que eu de perto não conhecia, eles sendo maiores do que no caso o adversário, porque aqui foi, né, mais Botafogo. E o Peñarol tinha tirado o Flamengo, tava todo mundo assim, O fanatismo deles me chamou muita atenção no jogo, aproveitando até tá 1-0 Colômbia, né? 1-0 Colômbia? Lá no Centenário, em cima do Uruguai. Em cima do Uruguai. E depois é Uruguai e Brasil. Quando o Barbosa for naturalizado, vai melhorar a vida do Uruguai. Viu, Vinícius Júnior? Foi 1-1 porque você perdeu o pênalti. Por que não bateu o Rafinha, seu Dorival? Vem cá, o André, dá mais detalhes desse jogo aí. O Botafogo 5-0. Então, foi justamente isso, né? O primeiro tempo, aquele 0-0, intervalo, já começou a rolar aquela tensão no estádio Newton Santos, mas foi um segundo tempo, e um ponto que chama a atenção foi a emoção da galera, né? Porque pela tensão que veio pela primeira etapa, aquela quantidade de cera que o Peñarol fez, eu acho que o juiz também foi conivente, ajudou, deu cartão, ao meu ver, injusto pro Igor Jesus, né? Então, assim, por toda aquela tensão que veio, a emoção da galera a cada gol do Botafogo que saía, e sabendo que estava sendo ali um passo gigantesco para chegar à final de Libertadores. Foi sem dúvida isso, um jogo assim inesquecível, e como teve inclusive um grande amigo disse, hoje foi aquela noite para lavar a alma pro resto da vida, porque jamais esqueceremos todo esse mix de sentimento de nervosismo / êxtase, né, que o Botafogo nos proporciona. O ano passado o Fluminense foi campeão da Libertadores. E para mim um jogo emblemático do Fluminense foi Flu Internacional lá. Aqui foi uma pedreira, mas virar lá, ganhar como ganhou, né? E chegar na final, acredito que o Botafogo contra o Peñarol é o que valoriza essa campanha. A gente lembra ainda que o Botafogo veio da pré-Libertadores. Enfrentamos o Bragantino, que era... Alguns até diziam que era um favorito. Fazendo o segundo jogo lá. Né? Exatamente. Fazendo o segundo jogo lá. Ô Wallace, 9h37, solta mais um gol da Estrela Solitária. José Carlos Araújo. Vem a bola pro Gregory. Chegou, chutou. Alan tentou na canhota. Alcançou. Matheus Martins. Vai dentro do primeiro. Davi Luiz está na jogada. Apontou, atirou, entrou. Golão, 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 golão. Matheus Martins na frente do Davi Luiz. Ele sambou e emendou um balaço lá no ângulo. É o quarto do Botafogo. Tá demais. Aos 48, o quarto, Botafogo 4. Ele de novo, o garoto Matheus Martins botou lá no ângulo uma goleada. Flamengo saiu humilhado aqui do Engenhão. Agora no placar. 4 1. E esse foi outro jogo emblemático do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Talvez esse jogo tenha dado muita certeza ao torcedor que o Botafogo ia bem mais longe. Você concorda, André? Sim. Foi realmente um resultado assim, muito, muito importante, porque
além, na época, né, o Flamengo ainda está mais próximo na tabela e naturalmente, você brigando para ser campeão brasileiro, você sabe que você vai ter como grandes concorrentes o próprio Flamengo, o Palmeiras. Então, naquele domingo foi muito importante essa vitória do Botafogo, que foi um jogo que intervalou os confrontos contra o Palmeiras na Libertadores, pelas oitavas. Então serviu também de confiança, né? De moral ali pro grupo para ir jogar o segundo jogo contra o Palmeiras lá no Allianz, né? Enfim, mas foi uma vitória maiúscula, muito importante, e sem contar que no jogo, né, foi um show também do time. Agora o Thiago, um jogaço, realmente. Poderia, e o Botafogo poderia ter ganhado demais, né? Esse jogo é para ser placar moral. Moral? Pô, sem brincadeiras, em 7-1. 6-0, pra ficar 2-1 no 6-0. Teve pênalti perdido, né? Teve pênalti perdido. Teve mais 2-3 chances claríssimas do Botafogo. Ali do seu claríssimo, lado, né? Claríssimo. Entrar cara a cara e perder o gol. Então, do jeito que foi o jogo, se tivesse sido em 6-7-1, não seria. É um placar totalmente diferente do que a gente está acostumado, atípico, né? Mas pelo que foi o jogo, não seria nada de errado, não. Com certeza, com certeza. E você mandando suas mensagens para cá, 980 18 88 80. Já as primeiras mensagens aqui. Nosso Wagner Ferreira está cuidando ele é o nosso pombo correio hoje, está cuidando aí das mensagens de Zap. Você já viu um pombo correio, Wagner? Já, então tá bom. Nós já vimos também, né, Wallace? Então solta mais um gol aí. Seu detalhe, olha o Botafogo, Jefinho, pela direita, invade uma grande área, é classificação, Jefinho é brabo! Gol do Fogão! Jefinho, foi ele, Jefinho, e a torcida do Fogão vibra, mais feliz do que pinto no lixo. Jefinho, pela direita invadiu, bate de caneta direita, bate uma estrela no lugar do coração e na chuteira. Jefinho no cantinho direito, agora 31 minutos, 31 segundos tempo. Jefinho brabo tem nome, Jefinho faz Botafogo 0 Botafogo nas oitavas. Você falava para mim, André, o Thiago aqui em off aqui, né? Que esse jogo foi emblemático também. Por quê? Porque foi o seguinte, cara. Os 2 primeiros jogos na fase de grupos, o Botafogo perdeu. Foi contra o Júnior Barranquilla, né? E depois a LDU. Então, assim, o Arthur Jorge ele assume a partir do confronto contra o Universitário aqui no Rio. O Botafogo vence por 3-1, depois vence a LDU por 2-1. E nesse jogo contra o Universitário, estava muito em disputa esse primeiro e segundo lugar do grupo. E o fato do Botafogo conseguir arrancar essa vitória lá no Peru, de um adversário que não perdia desde o ano passado, se não me engano foi o Corinthians que venceu eles, né? No meio do ano passado, por toda a dificuldade que foi o jogo, era início do trabalho ainda do Arthur. Vale lembrar que muitos desses jogadores não tinham chegado ainda, que isso foi antes da segunda janela. Tínhamos desfalques, como na época o centroavante titular, o Tiquinho, não jogou. O Eduardo que voltou, mas apesar de relacionado ele não pôde botar. Então esse gol do Jefinho foi muito importante, porque ali representou a classificação matemática para as oitavas de finais, e eu me arrisco a dizer que ainda era um pouco aqueles resquícios do 23. Então vitórias como essas, acho que continuou ajudando para a galera botafoguense de uma vez por todas deixar para trás aqui. A única coisa de ruim foi que ele se machucou no gol, né? E ele só voltou no jogo passado relacionado. Isso que eu ia te perguntar, cadê o Jefinho? Ele já voltou, então. Ele foi relacionado no último jogo, não entrou em campo. Ele fez o gol, se machucou e ficou esse tempão parado, mas bom, sacrificou, né? O gol foi muito importante, realmente. Eu queria te perguntar também, o Thiago Velas, para a grande final, o Júnior Santos, que é um dos grandes nomes do Botafogo na temporada, ainda é o artilheiro da Libertadores. Ele vai estar 100% aí? Vai, né? Se não tiver nada até lá, vai estar 100%, sim.
Maravilha, maravilha. 9h44, a gente está conversando hoje com o André do Almanac Botafoguense, ao lado aqui do Thiago Veras, do Wagner Ferreira, já o Zap também, né? O pessoal tá dizendo aqui, estou ligadinho na Tupi, a mais tradicional do Rio, assim como o Botafogo, valeu Almanac, sabe tudo de fogão, olha que legal. Como que surgiu a ideia de ter uma página, meu ídolo? Foi o seguinte, que um grande amigo nosso, né, o Rob, ele me apresentou a outra fera, Fabiano Bandeira, e participei de uma live. E dali em diante, né, conversei muito com meus irmãos, né, com a minha namorada, minha família, sobre esse sonho, né, de trabalhar com futebol, com Botafogo. E era pandemia, a gente iniciou ali o canal do Almanac Botafoguense. Foi a primeira live, foi eu, meu irmão, Fabiano, Wellington. E dali em diante a gente deu seguimento a esse projeto. Tomou gosto, né? Tomei gosto, a gente tomou gosto. O legal de canal de YouTube, eu tenho o meu, né, e faço vídeo todo dia. Tem dia que sobra assunto, tem dia que falta assunto. A data FIFA, por exemplo, hoje para fazer a live foi... Aqui quem me socorre sempre, Thiago Vera. Eu canto, o Thiago, vem cá, Thiago. E o Thiago me ajuda e é legal, o pessoal gosta muito do trabalho do Thiago Veras. 9h45, comercial? Então vamos faturar. Como diz a nossa boneca, vem gostoso, né? Super Rádio Tupi 96,5 FM Tupi. Em todos os rádios, Super Rádio Tupi. Tupi na rede. Tupi na rede. Que bacana, né? Aqui é o Tupi na Rede, hoje nós estamos no rádio, nós estamos na internet, você participando com a gente, nós vamos até 9h56 e a gente está aproveitando aqui o André do Almanac Botafoguense. Eu queria falar desse jogo com o Atlético. Você já está perdendo o sono, André? Já. Sério? Por quê? Assim... expectativa lá em cima, né? A gente tanto espera, a gente tá tanto esperando por esse momento. E por outro lado a gente sabe também, claro, né, da força que tem o Galo, né? Um grande adversário, quer dizer, promessa de um grande jogo, mas que o Glorioso saia como vencedor e, enfim, você nem o que dizer, querido Hélio, o que vai acontecer com a torcida? O que vai ter de gente subindo nas asas dos aviões? Igual no desenho animado, né? Passado no rabo do avião. Você comprou passagem? Já, comprei. Comprei e... Vai levar reforço pra torcida? Quase. Olha, faltou muito pouco pra brincadeira. Dessa vez ela não vai. Mas ela vai com você? Eu não gosto de fofoca, mas ela vai... Vai contigo pros jogos do Bota, não? Vai. Às vezes ela vai comigo. Às vezes a gente já levei ela no Newton já. E que ninguém nos ouça, ela já vestiu a camisa do Botafogo? Não. A cara ficou vermelha. Aí já quer muito, né? Aí quebra, né? Mas já vestiu a camisa do Almanac Botafoguense. O Almanac Botafoguense, tá lá tem que ter as camisas. Você sabe que nós já fizemos o Valdir Luiz vestir uma camisa do Flamengo. Ele que é um grande botafoguense. Perdeu a aposta lá no Maracanã. Não ficou nem um minuto com a camisa. Botou e tirou, mas vestiu a camisa do Flamengo, o botafoguense Valdir Luiz. Valdir, boa recuperação, meu ídolo. Estamos com saudade de você. E do site também, seu e do André Ribeiro. Aqui, eu quero perguntar. Então, ele já falou que não está dormindo. Você dorme bem, André? Eu? Não. Thiago. Mal demais. Mal demais. O que você está achando disso? O fato de ser um jogo só, fora do Rio de Janeiro ou fora de Belo Horizonte, parece que é mais difícil, né? Assim, tecnicamente o Botafogo é melhor. Ele tá jogando um futebol melhor do que o Atlético Mineiro. Acho que é um fato, né? A própria torcida do Atlético deve encarar dessa maneira também. O time titular do Botafogo tem mais opções, o elenco do Botafogo tem mais peças também. Só que quando você tem um jogo único, né, fora do país, num local neutro, por mais que a torcida do Botafogo até agora tenha, né, comprado muito mais ingressos e tal, então o estádio vai estar a
pelo menos a princípio, né, com mais torcedores do Botafogo do que do Atlético. Diria que no engraçadinho vai ter muito torcedor preto e branco. Aí fica tudo igual. Então, assim, é um jogo único. Você pode ter uma expulsão que prejudique tudo. Tomar um gol. Você pode tomar um gol de início, né? E aí a coisa seja completamente diferente. Pode ser que um principal jogador seu tenha uma lesão e tenha que sair, né, do jogo bater cedo. na madeira aqui. Então, assim, existem várias situações de que um jogo é muito difícil de você analisar. Mas, repito, o Botafogo, tecnicamente, e tá jogando mais bola do que o Atlético, tende a ser o favorito. Mas existem várias situações que, para um jogo só, tudo pode ser diferente e a nossa análise vai por água abaixo do que começar a analisar rodada a rodada, ou então mata-mata de 2 jogos na sua casa, do adversário, que aí abre um leque maior do que a gente está pensando se concretizar do que apenas um jogo. Você conhece o Gerson Canhotinha de Ouro, lógico, né? Canhotinha, ele tem uma frase que eu sou papagaio e fico repetindo: o jogo é jogado, lambaria pescado. Então você não ganha de véspera nem perde de véspera, tem que entrar lá e jogar. É um ponto que eu trago muito pra galera, assim, que às vezes vai entrar em campo um jogador, o pessoal não tá muito confiante, fala, cara, deu o direito da dúvida, porque às vezes o cara pode te surpreender, né, tipo, não sofra por antecedência. Agora, isso que o Veras falou, perfeito, por isso que é tão importante, o Botafogo costuma ter um bom volume de jogo, ele transformar as chances criadas em gols, porque em jogo como esse, você chega lá na frente, a primeira oportunidade você já converte, como foi agora contra o Vasco, por exemplo, já faz a diferença. E aí você obriga o adversário a mudar todo o jogo dele. Exatamente, se adiantar mais as linhas. O Botafogo já tem essa característica, né, de explorar bem os lados do campo, com as subidas laterais, os pontas. Qual jogador do Galo que você gosta, que você acha perigoso? Ou os jogadores? A gente ouve muito, né, o Hulk, né, pela boa finalização, a referência que ele tem, mas um bom remate. Mas o jogador do Galo que eu considero mais perigoso é o Paulinho. Porque é um jogador que você ia falar o Gustavo Scarpa. Não, então, o Scarpa também é um baita de um jogador, mas eu acho que o Paulinho, até nesses jogos que eu andei assistindo do Atlético, eu até vi a semifinal deles, o primeiro jogo contra o Vasco, eu acho que o Paulinho é um jogador que tem aquela característica que vai pra cima, velocidade, o drible, finaliza bem, é um jogador difícil de ser marcado, tem que ter uma atenção com ele. Bom, vamos trazer o zap da Tupi, 980 18 88 80 no finalzinho do Tupi na rede. Solta aí, Wagner. Boa noite, meu amigo Elton Campos. Aqui quem fala é Givaldo Alencar, de Petrolina, Pernambuco, ouvinte número 1 da Tupi aqui no Sertão Pernambucano. Quero parabenizar meu clube de coração, Flamengo, os 129 anos de glória, o hino já diz tudo, né? Teria um de gosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo, beleza? Beleza. Como diria o nosso querido Apolinho, que já não está mais entre nós, os rubro-negros estão igual pinto no lixo, né? Estão felizes da vida. Tem mais, ô Vaguinho? Solta aí, Wagner. Alô, galera da Rádio Tupi. Quem tá falando aqui é o Jorge Silvângelo, do Parque Tietê. Opa! O Rio já consagrou. A Tupi é o povo da Rádio Tupi. Manda essa camisa do Botafogo pra mim. Um grande abraço. Tá legal. Vamos arrumar uma camisa do Botafogo. Tiaguinho, vamos agradecer ao André, né, pela participação com a gente. Repete aí a sua página então, André. Almanac Botafoguense, diariamente conteúdos no YouTube, com nossos ídolos, né, com participações especiais também. Convida os amigos e as amigas a participarem lá conosco, que é resenha diária. É isso aí. Tiaguinho, vambora? Vamos nessa, abraço aí pro André, né, sucesso no trabalho dele diário aí. Como todo botafoguense, André tá nessa ansiedade para ser campeão, né? E faz parte, né? Isso aí é a alma alvinegra, né? É histórico. Botafoguense que não tiver isso, me desculpe, mas é outro time. Vambora então, Wagner. Wallace, obrigado, meu anjo. Tá chegando o João Tavares para assumir o Touro à Unha. Tchau, Brasil!